Eles já estiveram no topo do mundo, comandando impérios bilionários e vivendo no luxo absoluto. Mas hoje, suas vidas são bem diferentes. Um chefe do tráfico condenado a 140 anos, um império de 12,6 bilhões de dólares destruído e um magnata das criptomoedas que trocou mansões por uma cela fria. Começamos com Joaquim El Chapo Guzmán. O submundo do crime organizado é brutal, e poucos nomes representam tanto essa realidade quanto Joaquim El Chapo Guzmán. Sua trajetória é marcada por poder, violência e uma incansável luta pelo domínio do tráfico de drogas. Como líder do cartel de Sinaloa, uma das mais influentes e perigosas organizações criminosas do planeta, El Chapo construiu um império. No auge de sua operação, estima-se que seu cartel controlava cerca de 25% das drogas traficadas do México para os Estados Unidos, movimentando centenas de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina e maconha. Mas não era apenas sua brutalidade que o tornava temido. El Chapo se tornou uma lenda por sua habilidade quase sobrenatural de escapar da justiça. Sua primeira fuga ocorreu em 2001, quando ele conseguiu sair de uma prisão de segurança máxima, escondido em um carrinho de lavanderia. Em 2014, ao ser capturado novamente, muitos acreditaram que era o fim da linha para ele. Mas um ano depois, protagonizou uma das fugas mais espetaculares da história. Um túnel de mais de 1 quilômetro, escavado com precisão cirúrgica, levava diretamente à sua cela. A caçada continuou, e em 2016, sob forte pressão internacional, o governo mexicano finalmente o capturou e o extraditou para os Estados Unidos. No tribunal do Brooklyn, um julgamento midiático revelou os bastidores do cartel de Sinaloa. Em 2019, El Chapo foi condenado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, tendo todos os seus bens confiscados, um montante estimado em 12,6 bilhões de dólares. Agora ele cumpre prisão perpétua na temida ADX Florence, a prisão mais segura do Selimbrén, conhecida como Alcatraz das Montanhas Rochosas. De um dos homens mais temidos do mundo, ele passou a viver em completo isolamento, sem poder ou influência. Nem mesmo os esforços de sua família conseguiram reverter seu destino. A queda de El Chapo é um lembrete cruel. No mundo do crime, o poder pode parecer absoluto, mas a justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre cobra seu preço. Outro caso chocante foi o de Allen Stanford. Era um nome sinônimo de sucesso no mundo das finanças. Ele vivia um estilo de vida extravagante, com jatos particulares, iates luxuosos e até um time de cricket. Seu banco, o Stanford International Bank, sediado em Antigua, prometia lucros altíssimos e atraiu investidores do mundo todo. A ilha caribenha se tornou seu playground pessoal, onde ele se cercava de políticos influentes e celebridades. Mas por trás dessa fachada de riqueza e sofisticação, escondia-se um dos maiores esquemas de Ponzi da história. Durante mais de 2 décadas, Stanford enganou investidores, vendendo certificados de depósito fraudulentos e garantindo que seus fundos estavam seguros e crescendo. Na realidade, ele usava o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, a essência de um esquema Ponzi. O castelo de cartas desmoronou em 2009, deixando milhares de vítimas sem suas economias de uma vida inteira. Em 2012, a Justiça dos Estados Unidos condenou Stanford a 140 anos de prisão, uma das penas mais severas já aplicadas a um financista. Durante o julgamento, ele se manteve desafiador, negando qualquer culpa e alegando ser vítima de uma conspiração internacional. Sua falta de arrependimento pode ter sido um fator crucial para a sentença tão pesada. Hoje, aos 74 anos, Allen Stanford
cumpre sua pena em uma prisão de segurança máxima. Longe do luxo e da influência que um dia ostentou, foi ordenado a pagar quase 6 bilhões de dólares, mas a maioria de suas vítimas ainda não viu um centavo sequer. Seu caso é um lembrete brutal de como impérios construídos sobre mentiras podem desmoronar rapidamente. Se El Chapo cavou túneis e fugiu de assassinos para se manter no topo, Stanford construiu um império fraudulento à vista de todos. E mesmo assim, o final foi o mesmo. Prisão perpétua, sem volta. Entretanto, seu caso não se compara a Prakash Kuhad. Prakash Kuhad era um dos patriarcas de uma das famílias mais ricas da Índia, vivendo décadas de luxo e influência. Seu império empresarial abrangia tecnologia, imóveis e diversos outros setores, acumulando uma fortuna estimada em 20 bilhões de dólares. Mas em 2023, o prestígio da família despencou após um escândalo de exploração laboral que chocou o mundo. A denúncia veio da Suíça, onde Prakash, sua esposa, seu filho e sua nora foram acusados de tratar trabalhadores indianos como servos modernos. Eles prometiam a essas pessoas um futuro melhor, mas na realidade confiscavam seus passaportes e as forçavam a jornadas exaustivas de até 18 horas diárias, recebendo salários miseráveis depositados em bancos indianos. Dinheiro que os próprios trabalhadores não tinham acesso. O ambiente na luxuosa mansão suíça era descrito como um verdadeiro pesadelo. Relatos indicam que alguns funcionários dormiam em porões, sem acesso a serviços básicos, e viviam sob um clima de medo constante. Quando o caso chegou à justiça, a família enfrentou acusações severas de tráfico de pessoas, mas conseguiu escapar da condenação por esse crime. No entanto, foram considerados culpados por exploração laboral e receberam penas de até 4 anos e meio de prisão. A defesa tentou alegar que a saúde debilitada de Prakash deveria ser um fator atenuante, mas o tribunal não demonstrou piedade. Além da prisão, parte dos bens da família foi apreendida, incluindo joias valiosas, como precaução contra possíveis sanções. A queda de Prakash Kuha foi tão grandiosa quanto sua fortuna. Um magnata que um dia desfrutou de todos os privilégios, agora se vê atrás das grades, em um dos maiores escândalos de exploração da elite bilionária. E se você está assistindo o vídeo até aqui, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com o caso chocante de Changpeng Zhao. Ele era conhecido como o rei das criptomoedas, um magnata bilionário que dominava o mercado digital sem medo de reguladores. Changpeng Zhao, fundador da Binance, construiu o maior império de criptoativos do mundo, acumulando uma fortuna estimada em 43 bilhões de dólares. Mas como muitos que se julgam intocáveis, ele descobriu que a lei sempre alcança aqueles que tentam burlá-la. Diferente de outros magnatas caídos, Zhao não esteve envolvido em violência ou exploração. Seu crime? Ir longe demais no jogo da legalidade. Durante anos, a Binance foi acusada de ignorar regulamentos contra a lavagem de dinheiro, permitindo transações suspeitas ligadas a grupos terroristas. A abordagem de Zhao era simples. É melhor pedir desculpas do que permissão. Essa filosofia pode ter impulsionado seu império, mas também colocou um alvo em suas costas. As autoridades americanas não perdoaram. Ele foi acusado de facilitar movimentações financeiras ilícitas em escala global. Inicialmente, promotores queriam uma pena de 3 anos de prisão. No entanto, o juiz reconheceu sua cooperação e reduziu a sentença para apenas 4 meses. Mas será que isso realmente significa o fim de sua influência? Zhao renunciou ao cargo de CEO, mas ainda mantém aliados estratégicos dentro da Binance, garantindo sua presença nos bastidores. Enquanto isso, a plataforma enfrenta uma avalanche de processos
e bilhões de dólares estão em jogo. A prisão de Changpeng Zhao pode ser curta, mas seu caso marca um ponto de virada para o mundo das criptomoedas. Se antes esses magnatas pareciam inatingíveis, agora o jogo está mudando. Será que outros gigantes do setor seguirão o mesmo caminho? Outro caso chocante é o de Raj Rajaratnam. Ele era um verdadeiro mestre do jogo financeiro. Fundador do Galleon Group, Raj Rajaratnam controlava um império bilionário em Wall Street e parecia ter um instinto infalível para investimentos. Mas por trás de suas decisões lucrativas havia um segredo. Ele não jogava limpo. Durante anos, Rajaratnam teceu uma rede de informantes de alto nível, recebendo dados confidenciais que lhe garantiam vantagens ilícitas no mercado de ações. Com essa estratégia, ele acumulou fortunas inimagináveis, até que o FBI começou a investigar. Em 2009, a verdade veio à tona. Rajaratnam foi flagrado em um dos maiores escândalos de uso indevido de informações privilegiadas da história dos Estados Unidos. Sua queda foi brutal. Em 2011, ele foi condenado a 11 anos de prisão, a pena mais severa já imposta a um caso desse tipo. Porém, como em toda grande história de ascensão e queda, sempre há reviravoltas. Graças a uma reforma na lei penal americana, Rajaratnam saiu da prisão em 2019, após cumprir apenas 8 anos da sentença. E o que aconteceu depois? Ele simplesmente voltou ao mundo dos negócios, como se nada tivesse acontecido. Mas o caso dele é apenas um entre tantos bilionários que pensam estar acima da lei. E falando nisso, você já ouviu falar do magnata que subornou médicos para alimentar a crise dos opioides? Essa história pode ser ainda mais chocante. E agora o caso mais chocante desta lista: John Kapoor. Ele não era apenas um empresário. Ele era um manipulador do sofrimento humano. John Kapoor, fundador da Insys Therapeutics, viu uma oportunidade onde outros viam uma crise. Em vez de criar soluções, ele alimentou o problema e enriqueceu com isso. Seu esquema era simples e imoral: pagar médicos para prescrever opioides extremamente viciantes, mesmo para pacientes que não precisavam deles. Subornos, estratégias agressivas de marketing e manipulação descarada fizeram com que seu medicamento inundasse o mercado, agravando uma epidemia que devastou milhares de famílias nos Estados Unidos. Mas o jogo virou. Quando as autoridades federais começaram a investigar, descobriram um esquema criminoso gigantesco. Kapoor se tornou o primeiro bilionário farmacêutico condenado por seu papel na crise dos opioides. Em 2020, foi sentenciado a 5 anos e meio de prisão, um veredicto histórico. No entanto, o que parecia ser justiça teve uma reviravolta inesperada. Em 2023, Kapoor foi colocado em prisão domiciliar devido ao impacto da pandemia de Covid-19. Assim, um dos principais responsáveis por uma das maiores tragédias de saúde pública dos MSMUBUDU conseguiu escapar da punição que muitos acreditavam ser merecida. E se estes casos te chocaram, confira o homem mais temido do mundo na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.